Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou todo o Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passados de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo:
O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscarem o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus.